Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um Quiz Mania. Hoje vamos mergulhar em um sobrenome muito comum no Brasil e em Portugal. Esse sobrenome é Gomes. Mas será que você sabe o verdadeiro significado por trás desse nome tão familiar? Antes de revelarmos o segredo, vamos fazer uma viagem pela história e curiosidades desse sobrenome, que já deve ter cruzado seu caminho em algum momento da vida. Afinal, quem nunca conheceu um Gomes, não é mesmo? Imagine só, você está caminhando pela rua e de repente ouve alguém gritando Gomes. Quantas cabeças se virariam? Pois é, esse sobrenome é tão popular que poderia causar uma pequena confusão em qualquer lugar. Mas por que será que tantas pessoas carregam esse nome? Será que existe uma linhagem nobre por trás dele? Ou talvez uma história épica de um herói medieval? Bem, a verdade pode surpreender você. O sobrenome Gomes tem uma origem fascinante que remonta a tempos antigos. Ele atravessou oceanos, resistiu a guerras e se espalhou por diferentes continentes. É como se fosse um viajante incansável, deixando sua marca por onde passa. Você sabia que existem Gomes em praticamente todos os cantos do mundo? Isso mesmo, da Europa à América, passando pela África e até mesmo na Ásia. É possível encontrar pessoas que carregam esse sobrenome com orgulho, mas e no Brasil? Aqui o nome Gomes ganhou um status especial. É quase como se fosse um membro da família brasileira. Está presente em todas as regiões, do norte ao sul, do leste ao oeste, nas grandes metrópoles ou nas pequenas cidades do interior. Sempre há um Gomes por perto. E não podemos esquecer dos Gomes famosos. Quantas personalidades conhecidas você consegue lembrar com esse sobrenome? Artistas, políticos, esportistas. A lista é longa e diversificada, cada um deles contribuindo para escrever um capítulo na história desse nome tão especial. Agora vamos brincar um pouco. Se você tivesse que adivinhar o significado de Gomes, qual seria seu palpite? Será que tem algo a ver com uma profissão antiga? Ou quem sabe esteja relacionado a alguma característica física? Pense por um momento antes de continuarmos. Enquanto você reflete, vamos falar sobre como os sobrenomes surgiram. Antigamente, as pessoas eram identificadas apenas pelo primeiro nome, mas, com o crescimento das populações, ficou difícil diferenciar um João do outro. Foi aí que os sobrenomes entraram em cena, ajudando a distinguir as famílias e linhagens. Muitos sobrenomes têm origem em nomes de lugares, profissões ou características pessoais. Por exemplo, alguém que vivia perto de um rio poderia ser chamado de Ribeiro. Um ferreiro poderia passar a ser conhecido como Ferreira. E uma pessoa de cabelos brancos poderia ganhar o sobrenome Branco. E o Gomes? Bem, seu significado está ligado a algo muito mais profundo e pessoal. Mas não vamos revelar ainda. Vamos manter o suspense por mais um pouquinho. Voltando à popularidade do nome, é interessante notar como ele se adaptou em diferentes culturas. Em Portugal, por exemplo, Gomes é um dos sobrenomes mais comuns. No Brasil, ele se misturou com outras origens, criando combinações únicas como Silva Gomes, Gomes da Costa ou até mesmo Gomes de Oliveira. Essa versatilidade do Gomes é fascinante, não é? É como se fosse um camaleão dos sobrenomes, se adaptando e se misturando, mas sempre mantendo sua essência. E falando em essência, você já parou para pensar no poder que um sobrenome carrega? Ele é mais do que apenas um nome. É uma herança, uma história que passa de geração em geração. Cada Gomes por aí carrega consigo um pedacinho dessa história milenar. Mas chega de rodeios. Sei que você está ansioso para descobrir o verdadeiro significado por trás desse nome tão intrigante. Prepare-se, porque a revelação está chegando. Antes, porém, que tal um último exercício de imaginação? Feche os olhos por um momento e pense em todas as pessoas que você conhece com o sobrenome Gomes. Visualize seus rostos. Lembre-se de suas personalidades. Existe algo em comum entre eles? Alguma característica que se destaque? Agora, abra os olhos e prepare-se para a grande revelação. O momento que todos estavam esperando finalmente chegou. O sobrenome Gomes tem sua origem no nome próprio Gomes, que por sua vez vem do latim guma, que significa homem. Isso mesmo. Gomes significa literalmente filho do homem ou descendente do homem. Surpreendente, não é? Um significado tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Afinal, todos nós somos de certa forma filhos e filhas da humanidade. Essa origem nos faz refletir sobre nossa conexão com o passado e com toda a história da humanidade. Cada Gomes por aí é um lembrete vivo dessa ligação ancestral que todos compartilhamos. E não é incrível pensar que um nome tão comum carrega um significado tão universal? É como se cada Gomes fosse um representante da própria essência humana. Agora que você sabe o significado, como olha para esse sobrenome? Mudou alguma coisa na sua percepção? Talvez da próxima vez que encontrar um Gomes, você possa compartilhar essa curiosidade interessante. E aí, o que achou dessa revelação? Ficou surpreso? Ou já suspeitava de algo parecido? Deixe nos comentários a sua reação e compartilhe se você conhece algum Gomes que ficaria surpreso com essa informação. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos quizzes e curiosidades. Quem sabe na próxima vez não desvendamos o mistério do seu sobrenome. Até a próxima, pessoal. Aqui é o Mais um Quiz Mania.
sempre trazendo curiosidades e conhecimentos de forma divertida e surpreendente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.